Se você está afim de um bolo de chocolate recheado com morango e um creme delicioso, mas que já sai prontinho do forno, já fica aqui nesse vídeo que ele é pra você. E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Erika e aqui é o caderninho de receitas. E sim, você não entendeu errado, esse bolo de chocolate recheado com morango, creme, já sai prontinho para você comer de dentro do forno. Sem dúvida nenhuma, esse bolo é a receita mais prática que você vai fazer aí na sua casa. Então já clica aí no botãozinho do like, caso você esteja aqui assistindo, se interessou por essa receita e não é inscrito, já clica no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as outras receitas. E bora ver como é que faz esse delicioso bolo de chocolate. Então, olha só, para fazermos esse bolo que já sai recheado do forno, nós vamos começar em etapas, tá? Então, primeiramente, nós vamos colocar aqui em uma tigela 150 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, tá bom? Para ficar melhor para a gente poder misturar junto com os outros ingredientes. Então, pega, tira da geladeira um tempinho antes de utilizar, que já vai estar ótimo. E depois, a gente vai colocar aqui por cima 100 gramas de açúcar. E para ficar tudo mais fácil, para misturar tudo bem mais rápido também, a gente vai dissolver toda essa manteiga que tá em temperatura ambiente. Você percebe que ela tá mole, ela tá macia. A gente vai dissolver ela junto com esse açúcar até virar uma pastinha. Vocês vão perceber que vai ficar parecendo uma pomada, só que conforme vocês passam a espátula é possível sentir esse açúcar. Então dá uma misturadinha ali nesses dois ingredientes e em seguida a gente vai colocar aqui um ovo inteiro e misturar junto com esse açúcar e a manteiga. Vocês vão perceber que, consequentemente, a manteiga vai ficar mais mole, o açúcar vai começar a dissolver ali com o líquido do ovo, né? Então, dá uma misturadinha ali até você perceber que ficou tudo mais ou menos homogêneo. E em seguida, a gente já vai entrar com outro ingrediente, que é 30 gramas de creme de leite. Essa receita, ela é muito simples, ela não vai leite, mas a gente coloca apenas 30 gramas de creme de leite. Então, abre aí a sua caixinha de creme de leite, coloca 30 gramas, que já vai estar perfeito. Então, você percebe que a misturinha ali já começa a mudar de cor, tava mais amarelada, ela começa a ficar um pouquinho mais esbranquiçada. É muito simples, vai mexendo ali com a espátula até todos os ingredientes começarem a ficar homogêneos. Essa primeira parte de misturar os ingredientes que são mais leves, né, que não tem tanto peso quanto a farinha ou o chocolate, é mais fácil iniciar assim para ficar mais fácil para introduzir esses outros mais pesados, tá bom? Então, em seguida, a gente já vai colocar 120 gramas de farinha de trigo e depois 30 gramas de chocolate em pó e por último uma colher de chá de fermento em pó. O chocolate aqui, gente, você utiliza aquele que você quiser, você pode utilizar também o achocolatado, mas por ser um bolo que vai aí um ingrediente que é mais gostoso, vai fruta dentro, eu recomendo que você use o chocolate mesmo, tá? Que é diferente de achocolatado, que é mescal, Toddy. Então coloca aí 30 gramas de chocolate em pó. Com relação à intensidade do cacau, fica à vontade, você pode utilizar 50%, 60%, vai depender do seu gosto, tá bom? Eu tenho até aqui em casa o chocolate 100%, mas eu acredito que ia ficar muito forte de cacau, eu não acho que ia ficar gostoso, já que o nosso bolo ele não é doce, o recheio dele é suave, muito saboroso. Então, gente, ó, colocou todos esses ingredientes aqui nessa primeira parte da nossa receita, vai misturando bem, você vai perceber que a massa vai ficar pesada, mas tenha paciência aí que vai dar super certo. Continua mexendo até ficar tudo bem homogêneo, bem lisinho e bem bonitinha essa massa, apesar de pesada. Então, gente, depois que eu misturei, ele vai ficar nessa textura aqui, tá vendo? Bem lisinha e bem pesada, vai ficar parecendo uma massa de brownie, porém não vai ficar parecido com brownie, tá? Vai ficar parecido com brownie apenas no peso da massa e da dificuldade de mexer assim um pouquinho com a mão. Mas fica despreocupada porque o bolo fica levinho, fica delicioso. Então, depois que a gente fez tudo isso, a massa ficou bem homogênea assim, a gente vai colocar dentro da forma. E aqui a minha forma para facilitar, para não correr o risco de grudar, já que eu vou desenformar esse bolo e ele vai sair recheado do forno, eu coloquei aqui na minha forma papel manteiga. Então eu untei embaixo com manteiga apenas para grudar o papel manteiga, tá bom? E no papel manteiga eu não passei manteiga. Eu tô repetindo bastante manteiga, mas é porque é o nome das coisas, tá? Então aqui
A gente vai colocando a massa assim mesmo, tá vendo? Como ela tá pesada, a gente vai colocando em partes. E pra ajudar a espalhar, a gente pega uma colher. Vai espalhando assim com a colher, é muito facinho. Apesar de pesada a massa, ela tá bem lisinha, tá vendo? Então é só espalhar bem assim, ficar tudo bem retinho ali, na medida do possível, né, gente? Porque a gente tá fazendo com a colher. E agora a gente vai reservar essa massa pra poder fazer o recheio desse bolo. Então reserva aí, cuidado pra não colocar em lugar quente, pra essa massa não começar a crescer já. Então reserva aí que a gente vai fazer o recheio. Bom, e para fazer a segunda etapa desse bolo recheado, a gente vai colocar aqui na tigela também 200 gramas de cream cheese. Gente, eu vou falar para vocês aqui que vocês podem colocar também o queijo cottage, assim, textura de creme igual cream cheese, tá? Então, fica à vontade, você coloca ou esse aqui que eu tô utilizando, ou o queijo cottage, fica totalmente à vontade. Então, eu coloquei aqui o cream cheese, 200 gramas, e já vou colocar em seguida um ovo inteiro e vou mexer tudo isso, até que o ovo quebre ali por inteiro, tá vendo? Não precisa deixar uma mistura homogênea, mas apenas quebra o ovo e em seguida coloca 70 gramas de açúcar, 30 gramas de creme de leite. Agora a gente mexe até esse açúcar começar a derreter nesses líquidos, bem facinho, bem simples. Vocês vão percebendo que conforme a gente mexe, o cream cheese ele vai ficando ainda com uns pedaços, tá? Não tem problema, você não precisa desfazer todos esses pedacinhos de cream cheese, que aliás fica bem gostoso depois de assado. Não fica preocupado, continua mexendo aí até você sentir que ficou um pouquinho liso e nem fica pensando muito nesses pelotinhos, tá vendo? Então agora em seguida a gente já coloca 30 gramas de amido de milho e depois uma colher de chá de essência de baunilha. Coloca tudo aí, dá uma misturadinha até você perceber que esse fermento ele praticamente sumiu aqui nas nossas misturas, tá? Mexe bem, deixa tudo bem homogêneo e não se preocupa com esses pelotinhos do cream cheese. Por isso que nessa etapa é importante que você coloque primeiro os ingredientes de cream cheese, ovo, açúcar, creme de leite e por último o amido de milho, para você não ficar encanado e achando que foi o amido que empelotou, tá bom? Então fica despreocupada aí que essas bolinhas não são do amido, são do cream cheese. Dá uma mexidinha, percebeu que ficou tudo misturadinho, o açúcar derreteu, já está ótimo pra gente colocar no nosso bolo. Então olha só, eu deixei a massa descansando aqui e antes de colocar esse recheio de cream cheese, a gente vai colocar em cima dessa massa de chocolate morangos. O morango aqui, gente, ele é opcional, você pode colocar mirtilo, framboesa, coloca a fruta que você desejar, que você acha que vai trazer um sabor delicioso pro seu bolo, tá? Então eu vou colocando o morango aqui até preencher toda essa forma, até praticamente tampar essa massa de chocolate, tá vendo? Preencheu toda a forma aqui com chocolate, a gente já vai colocar por cima o nosso recheio de cream cheese. E para ajudar a espalhar, eu peguei aqui uma colher para cobrir todos esses morangos, tá vendo? Você percebe que o bolo vai ficar bem recheadão, bem saboroso, muito gostoso. Esse morango ele vai praticamente derreter no seu bolo. O sabor dele vai penetrar ali no bolo de chocolate, vai ficar molhadinho. Gente, esse bolo realmente é divino, maravilhoso. E agora, para finalizar, a gente vai para a última etapa do nosso bolo, que é fazer aquela farofinha por cima dele. E para fazer isso, a gente vai colocar aqui dentro de uma tigelinha e misturar os outros ingredientes. Coloquei aqui 30 gramas de farinha de trigo e já vou acrescentar por cima 10 gramas de chocolate em pó, o mesmo chocolate que eu utilizei para fazer a massa do bolo. Em seguida, 30 gramas de açúcar. Eu vou misturar esses sólidos aqui para eles ficarem bem misturadinhos. E em seguida, vou colocar 30 gramas de manteiga sem sal gelada, tá? Coloca gelada aí pra ela não começar a derreter na hora que você for misturar, porque a gente vai fazer tipo uma farofinha dessas misturinhas, tá? Então vai misturando assim com as pontas dos dedos e assim que você perceber que virou tipo uma farofinha, mesmo que tenha pedaços maiores e grossos, a gente vai colocar por cima do nosso bolo. Olha só, tá vendo? A gente vai ao mesmo tempo decorar o nosso bolo. Olha só que perfeição, ele sai recheado e decorado do forno, prático, rápido,
rápido, uma delícia, super saboroso e cheiroso, gente. De verdade, esse bolo é muito cheiroso. Afinal de contas, morango exala um cheiro maravilhoso e essa massa de chocolate junto com esse cream cheese, enfim, um bolo perfeito. Então assim, terminou de colocar essa farofinha por cima, a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutinhos ou até você perceber que esse cream cheese começou a ficar douradinho em cima, tá? Então fica de olho aí no seu forno e assim que você perceber que ficou bem douradinho por cima, a gente tira do forno. Então, olha só, gente, tirei o meu bolo do forno, deixei ele dar uma esfriadinha, tá vendo? Por isso que eu tô conseguindo pegar ele aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo? Vocês percebem que o cream cheese, ele não tá mais branquinho, ele ficou douradinho por cima. E aquela farofinha que a gente fez, esparramou por cima do nosso cream cheese, tá? Então, eu vou tirar aqui da forma, super fácil. Por isso que eu recomendo que vocês coloquem papel manteiga, porque isso facilita muito pra desenformar. Principalmente porque o bolo, ele tá recheado, ele tá com uma decoração, uma cobertura por cima, tá vendo? Tirei aqui da forma, coloquei aqui em cima da tábua. Ele fica muito, muito bonito, super cheiroso e já sai prontinho do forno. Então agora eu vou tirar desse papel manteiga e vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Olha só, gente, que coisa mais linda esse bolo. Ele tá uma delícia. Super cheiroso. Eu não vejo a hora de cortar aqui pra vocês verem o morango como que ele tá e como que ficou separadinho o recheio da massa. Então eu vou cortar aqui um baita pedação pra mostrar pra vocês. É importante o tempo de forno pra que essa massa asse, tá bom? Pra que ela não fique pesada, embatumada. Então coloca aí pra assar e tenha paciência. Olha só, gente. Olha esse cream cheese e olha esse morango no meio desse bolo. De verdade, ele tá puro sabor, tá muito gostoso, de verdade tá muito saboroso. Esse cream cheese deixou o bolo suave, o morango trouxe um sabor delicioso. É o melhor bolo recheado que vai sair do seu forno, olha só. Vocês conseguem perceber que ele de fato fica recheado. O cream cheese ele desce um pouquinho, mas mesmo assim fica bem separado a massa do cream cheese, o morango, o bolo fica bonito também. Olha só, gente, fala a verdade se já não dá vontade de provar. Em cima ele forma de fato uma casquinha por causa daquela farofinha que a gente fez. E a massa tá super levinha, o sabor tá super suave, tá muito gostoso. Eu tenho certeza que você não vai resistir e vai querer fazer esse bolo aí na sua casa bem rapidinho. Afinal de contas é só colocar tudo dentro da forma, leva pra assar e o bolo já sai perfeito. E aí, me conta se essa não é a receita mais prática de bolo recheado que você já aprendeu. Gente, é isso, a gente prepara a massa, prepara o recheio, coloca a frutinha ali que pode ser morango, mirtilho, enfim, a fruta que você quiser, coloca pra assar e o bolo já sai pronto do forno. É a melhor coisa, a coisa mais saborosa também, muito cheiroso e delicioso. Tenho certeza que você vai amar fazer esse bolo para você mesmo e para as visitas. Então é isso, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.